Olá, mais uma vez eu estou falando aqui da Alemanha. Hoje vai ser o último episódio dos Paradoxos da Física, que significa que é o último vídeo, o último paradoxo da minha lista dos 10 paradoxos mais legais da física. Então hoje vai ter o paradoxo mais fantástico, mais maravilhoso e melhor de todos os tempos da física. E com isso eu digo, bem-vindo a Massagens Cerebrais. O paradoxo de hoje é o paradoxo de Loschmidt. Então vamos lá. Quem é esse Johann Joseph Loschmidt? Johann Joseph Loschmidt era um físico de Áustria e ele tem uma biografia bem interessante, então vamos falar um pouco sobre ele agora. Loschmidt era um filho de fazendeiros e ele nasceu perto da cidade de Karlsbad, na Áustria. Então ele nasceu numa aldeia no interior da Áustria. Isso é algo bem interessante, um ambiente que não criou muitos físicos que fizeram um grande impacto na nossa sociedade. E ele virou fazendeiro, como era nessa época. Se os seus pais são fazendeiros, você também vai virar fazendeiro. E ele também trabalhou como alfaiate. Eu tinha que aprender essa palavra agora para esse vídeo. Eu espero que isso é português certo. Então ele virou fazendeiro e alfaiate. Mas o padre da aldeia sugeriu que Loschmidt deve receber uma boa educação. E assim mandaram ele para uma escola e subsequentemente ele foi para a Universidade Alemã em Praga. Lá, em Praga, Loschmidt tentou tratar problemas psicológicos com ferramentas da matemática. E isso é algo bem interessante, bem legal, né? Então ele aprendeu matemática bem e ele pensava que ele consegue usar a matemática para resolver problemas na psicologia. Só para dizer, a psicologia nessa época não existiu como um campo, mas a gente está falando sobre problemas humanos internos que ele tentou resolver com matemática. Isso falhou talvez em muitos sentidos até hoje, mas isso foi importante para ele porque ele aprendeu matemática. Em 1846, Loschmidt, depois de estudar em Praga, graduou em Física e Química na Universidade em Viena. Isso é o que depois vai dar o trajeto que ele tinha na vida dele, que era mais sobre Física e Química. Mas depois da graduação, ele não achou vaga na ciência e assim inicialmente, ele trabalhou numa fábrica de aço e depois ele fundou uma empresa para a produção de nitrato de potássio. Mas essa empresa não tinha muito sucesso. Ele falhou, como acontece muitas vezes com empresas desse tipo. Mas felizmente, subsequentemente, ele procurou uma vaga na universidade de novo. E ele achou uma vaga na Universidade de Viena em 1866. E depois fez uma carreira normal de um professor. Ele fez muita coisa. Aqueles entre vocês que têm um pouco de conhecimento na química vão saber que existe um número de Loschmidt, que carrega o nome dele, porque é um conceito importante, não importa exatamente o que é. E também ele era professor, e isso vai ser bem importante, do Ludwig Boltzmann. Então, na minha lista dos melhores físicos de todos os tempos,
Ludwig Boltzmann era bem lá em cima, dos físicos mais importantes de todos os tempos e dos físicos que eu acho mais importante na física em geral. Então, ele era aluno de Loschmidt. E aqui entra o que a gente hoje em dia chama o paradoxo de Loschmidt, que eu vou explicar agora. Vamos lembrar, Ludwig Boltzmann é esse físico que primeiro entendeu bem o conceito de entropia. Entropia, conceito que eu já expliquei também em outros vídeos, e mais tarde eu vou de novo explicar um pouquinho sobre isso. Conceito na física que é extraordinariamente importante. Vamos então tentar entender qual é o paradoxo de Loschmidt e depois eu explico a conexão com a entropia. Todos os processos que ocorrem entre moléculas e átomos são reversíveis. Isso significa as leis da física eles funcionam para as duas direções do tempo. O que significa isso? Então, para ilustrar isso, imagina que você tem uma bola aqui e uma outra bola aqui. E essas duas bolas, eles colidem. Então, essa colisão, ela segue certas leis. As leis que você tem que usar para descrever o que acontece exatamente numa colisão desse tipo são leis da geometria, juntos com a conservação de energia e a conservação do momento. Então, se você tem essa colisão, eles vão depois, por exemplo, para essas direções. Essa colisão acontece numa certa direção no tempo. O tempo sempre vai para frente, o tempo sempre anda. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, assim. Agora imagina que o tempo não iria para frente, mas para trás. Então, as moléculas começam aqui, as bolas começam aqui. Eles colidem de novo. E as leis de física dizem que eles vão exatamente voltar para os mesmos caminhos. Não importa se o tempo vai para frente ou para trás. As leis da física são iguais. As leis da física, eles são simétricas em termos do tempo. A gente diz que as leis são simétricas em termos de reversão a tempo. Então, isso é um fato. Agora, se você imagina que o nosso universo é feito só de processos reversíveis. Processo é reversível quando ele ocorre nas mesmas leis em uma direção do tempo como na outra direção. Se o nosso universo só ocorre em termos de processos reversíveis, a gente deve reparar que é impossível criar processo irreversível, significa processo que não é simétrico em termos de tempo, de processos reversíveis. Imagina o nosso universo inteiro pode ser bem descrito como muitas partículas colidem com muitas partículas o tempo todo. Todos esses processos são reversíveis. E isso significa que o universo em si deve ser reversível. Mas o universo não é reversível. A gente sabe disso. Por exemplo, quando você bota maçã numa mesa por algumas semanas, ele vai estragar. Nunca vai acontecer que você bota maçã estragado numa mesa e com o tempo ele vai ficar fresco de novo. Obviamente, a maçã envelhece. Ele fica pior com o tempo. Você envelhece o tempo todo. Nunca vai acontecer que você vai ver uma pessoa velha, um velhinho na rua, e
depois de 40, 50 anos, vai ser uma pessoa mais jovem. Nunca vai acontecer isso. O nosso sistema solar tem um Sol. E o Sol expande com o tempo. E um dia a Terra vai desaparecer. Você nunca vai ver um sistema solar com um Sol grande e o Sol vai diminuir e vão aparecer todas as planetas em volta dela. Então, o nosso universo, sem dúvida, envelhece. O nosso universo, falado numa linguagem que é mais comum entre físicos, é cheio de processos irreversíveis. Eu mencionei o envelhecimento. Mas também explosões são irreversíveis. Quando você observa uma explosão, depois dessa explosão vai ter uma bagunça. Você nunca vai ver uma bagunça e de um momento para o outro, todas as partes dessa bagunça vão se unir para algo com mais ordem. Queimação é um outro exemplo. Se você queima um pouco de madeira, essa madeira vai queimar e vai virar carvão e a grande parte vai virar fumaça. Você nunca vai ver um pouco de carvão que tira calor do redor para depois virar uma peça de madeira de novo. Todos esses processos são irreversíveis. Então, de onde vem a física que cria processos irreversíveis, considerando que todos os processos microscópicos são reversíveis? Isso é o paradoxo de Loschmidt. E claro que o paradoxo de Loschmidt tem também alguns sinônimos que são relacionados a isso. Por exemplo, o paradoxo de reversibilidade. Claro, vocês entenderam por quê. Às vezes é chamado também o paradoxo de irreversibilidade, que é a mesma coisa. O ponto aqui é que é paradoxo, que é o nosso universo é irreversível, mas o mundo microscópico só consiste de processos reversíveis. Um terceiro termo que as pessoas às vezes usam se chama Umkehreinwand. Às vezes eu digo para os meus alunos que eu, como um alemão, tenho uma pequena vantagem em entender física, porque a nomenclatura da mecânica quântica, da física estatística, por grandes partes vem do alemão. E assim, como eu entendo essa nomenclatura, eu entendo mais ou menos o que como entender esses conceitos. Um desses exemplos é o paradoxo de Loschmidt, que também se chama Umkehreinwand. E Umkehreinwand, se você traduz isso palavra por palavra, é uma palavra só, mas vocês sabem, os alemães gostam de juntar palavras, é objeção de reversão. Tudo bem, não sei se isso realmente ajuda para o entendimento, mas vamos analisar então o que é esse paradoxo. A gente viu que processos microscópicos não têm uma direção no tempo. Por isso é muito estranho que o universo claramente tem uma direção no tempo. O universo tem processos onde é importante a direção do tempo. Isso nós físicos chamamos a seta do tempo. O tempo tem uma direção, né? O tempo é um dos conceitos na física que eu acho, menos entendido. A gente não tem uma boa descrição para o tempo em termos de alguma física mais fundamental. Mas a gente chama a direção do tempo, quando a gente fala disso, a gente chama isso a seta do tempo. E existem outros processos da física que dão para relacionar com a seta do tempo, que não são da termodinâmica, que não são da física estatística, que não são
da objeção de reversão, que não são do paradoxo de Loschmidt, mas muitos físicos acham que esses processos, que não são do paradoxo de Loschmidt, na verdade são sim disso, só que a gente ainda não entendeu a conexão. Então, o universo tem uma seta do tempo, porque o universo em si envelhece. Você envelhece, eu envelheço, tudo no nosso universo sofre de uma assimetria no tempo. Dá para dizer que o universo vem de um estado com entropia baixa para um estado com entropia alta. Então, para entender o que é exatamente isso, vamos voltar para o que é entropia. Quando você tem uma caixa, e essa caixa agora não tem moléculas, é um vácuo, e você tem uma pequena caixa lá dentro, com paredes finas. E lá dentro você tem um gás. Quando você tira as paredes da pequena caixa, imediatamente o gás vai encher o espaço inteiro dentro da caixa grande. Esse processo de como se expandiu o gás, esse processo não foi simétrico em termos do tempo. Antes, o sistema tinha mais ordem, porque tudo estava só em um lugar. E depois tem menos ordem, porque agora tudo está dentro dessa caixa. Esse processo existe não porque os processos microscópicos não são reversíveis. Esse processo existe porque qualquer sistema sempre vai querer ir para o estado com menos ordem, ou com mais entropia, como nós físicos dizem. O universo em si tem muita ordem. A gente tem planetas, a gente tem sistemas solares, galáxias. A gente tem aqui um planeta em qual a gente pode respirar, onde existe vida. E isso significa que a ordem aqui no nosso planeta é muito alta. Mas, em milhões de anos, isso não vai ser mais o caso. A nossa Terra vai desaparecer. Não vai ter mais uma humanidade. Talvez vai, porque a gente vai achar alguma solução. Mas, em geral, o universo inteiro vai para um lugar com mais desordem. Até a entropia chega num valor máximo. E depois vai ficar lá. Então, uma das perguntas que vem agora dessas considerações e do fato que a única coisa que dá uma direção no tempo é o fato que o universo tinha muito menos entropia quando nasceu, na época de Big Bang, do que hoje em dia. Isso traz a pergunta: por que o universo nasceu com tão pouca entropia? Por que o universo nasceu num estado de ordem? Lembra que a maioria dos físicos acha que o universo em algum momento nasceu num ponto no tempo, numa grande explosão que chamamos de Big Bang. E você sabe que uma explosão não é uma coisa que traz ordem, é algo que traz desordem. Mas é óbvio que o universo, quando nasceu, tinha muita ordem, ainda mais ordem do que hoje em dia. Isso é um campo da física extremamente interessante. Cria um monte de problemas, um monte de desafios intelectuais. A gente não sabe exatamente por que o universo nasceu nessa forma com tanta ordem como nasceu. Não podemos saber. Mas o fato que aconteceu assim é fascinante. E faz que a gente exista aqui hoje em dia na forma em qual a gente é. Entropia, em geral, é uma das coisas mais interessantes que existem na física. A entropia, numa certa maneira, é uma propriedade
que emerge de interação entre muitos processos e assim parece como alguma coisa não muito fundamental. Não como, por exemplo, a física de partículas. Mas, no mesmo tempo, a entropia é a coisa mais fundamental que você pode imaginar. Porque ela é um conceito que é importante para qualquer sistema com muitas partículas, independente das leis como eles interagem. E ela traz essa irreversibilidade para o universo. Isso é fascinante. E se você concorda comigo, se você também acha isso fascinante, eu sugiro que você assina pelo meu canal. Né? O meu canal é um canal de física e de ciência. Então, mais de física, porque eu sou físico, eu sou professor na UFRJ, geralmente eu estou tentando aqui fazer vídeos para a população em geral aqui no Brasil. Aqui não, porque agora eu estou na Alemanha. Mas eu estou tentando fazer vídeos num nível suficientemente alto que talvez uma pessoa que se interessa para esse tipo de conteúdo talvez pode aprender um pouco mais aqui do que nos canais que são mais básicos. Eu estou tentando ser razoavelmente correto no que eu estou dizendo aqui, sem usar fórmulas. E se você gosta desse conteúdo, por favor, me siga aqui no YouTube. E com isso eu digo, até a próxima.